Eu tenho certeza que a sua vida é uma mentira. Bah, mas vai falar assim na cara dura? Vou. Sabe por quê? Porque a minha era. E foi Joe Dispenza, através dele, dos ensinamentos dele, que eu comecei a perceber que eu vivia no mundo errado. Eu estava vivendo, tentando transformar uma coisa que não era transformável. Eu estava tentando mudar a matéria. E a matéria, ela não muda através da matéria. Ela muda através dos pensamentos e das emoções. E quando eu entendi isso, eu comecei a colocar em prática, muitas camadas foram saindo, muitas camadas foram abrindo, muita coisa foi acontecendo. E hoje eu tô aqui, falando para você sobre isso. Porque eu passei o processo, eu entendi que se a gente está vivendo num mundo em que as coisas só reagem, a gente está vivendo no mundo errado. Joe Dispenza me mostrou que eu estava vivendo uma mentira. Por quê? Porque para a gente conseguir se conectar com a fonte, com Deus, com o Criador, a gente precisa alinhar o coração, que é o que acontece com as nossas emoções, né? E o coração, ele é uma resposta do corpo. As emoções são respostas do corpo. E a mente, que tem os pensamentos, onde tem a resposta da mente. Então a gente precisava alinhar coração e mente para acessar a fonte, certo? Isso eu aprendi. E aí, eu descobri que estava vivendo no mundo de mentiras, por quê? Porque a minha mente estava cheia de pensamentos repetitivos, pensamentos antigos, de passados. Você já teve esse tipo de pensamento? Que você fica lá no passado, lembrando de coisas nada a ver, você fica, às vezes, lembrando de uma mágoa, fica lembrando de alguém que você não perdoou, você está lá no passado. E aí isso aqui, ó, isso aqui, como se fosse um campo abandonado. Olha sua mente toda abandonada. E eu estava vivendo aqui no corpo, ó, cuidando do corpo, só pensando em realizar no corpo, só fazendo trabalho, né? No corpo. E aquilo ficou cansado. Eu até consegui realizar algumas coisas, mas ficou muito cansativo, ficou muito difícil. Por quê? Porque esse corpo aqui, ó, ele tem 1% da nossa energia. Então, eu estava trabalhando muito com 1%. Eu estava sofrendo aqui. E eu precisava acessar a fonte que o Joe Dispenza falou. Quando você acessa a fonte, você consegue realizar tudo que você deseja. E eu pensei, como que eu vou fazer para realizar isso? Como que eu vou acessar a fonte? Sendo que aqui, ó, tá tudo obstruído. Meus pensamentos não estão coerentes com meus sentimentos. Aqui eu sinto raiva, eu sinto tristeza, sinto angústia. E aqui tá abandonado. Então, eu não tenho coerência com o meu corpo, com o meu coração e com os meus pensamentos. Então, a fonte, ela não me acessa. Ela está ali. Mas olha quanta de coisa que tem. Olha quanto de coisa que tem para ela passar. E tudo desalinhado, tudo descoordenado, sem coerência, sem um objetivo em comum. Como que eu ia acessar isso? Eu sabia que eu precisava limpar esse campo aqui. Então eu comecei a olhar para os meus pensamentos. Quem são eles? Comecei a questionar. Por que eles estão aqui? Eles são meus? Eles vêm da minha família? Esse pensamento aqui é antigo? Esse pensamento aqui foi de alguma coisa que eu vivi e eu estou guardando até hoje? Esses questionamentos começaram a me fazer trabalhar esse campo aqui, ó. Então eu comecei a plantar aqui. Comecei a plantar pensamentos de alegria, comecei a plantar sentimentos novos, pensamentos novos. Comecei a plantar aqui, ó, que eu consigo, eu sou forte, eu sou poderosa.
eu sou feliz. Comecei a acreditar que eu poderia, eu posso, eu sou capaz. Eu comecei a acreditar. E aí, esse mundo mental foi se transformando, certo? E você concorda comigo que se eu mudei os pensamentos sobre mim, eu comecei a mudar também as minhas emoções. Eu comecei a olhar para mim e falar, não, eu posso cuidar desse corpo aqui. Nossa, esse corpo meu é lindo. Eu amo esse corpo. Nossa, eu tenho que perdoar aquela pessoa, então eu vou perdoar. Eu vou olhar para aquela pessoa diferente. Eu não vou me permitir mais falar dos outros. Eu não vou me permitir mais usar coisa velha. E eu comecei esse trabalho de coerência. Então, o trabalho de coerência para acessar o campo real, né, o campo verdadeiro, é dentro de nós. É aqui, ó. É dentro de nós. Trabalhando o nosso campo mental e o nosso campo físico. E aí, eu descobri que eu poderia viver no mundo real. O mundo real, ele é mental. É aqui que tudo acontece. É aqui que tudo é criado. No mundo mental. E esse mundo mental se manifesta aqui no mundo físico. Certo? Então, o Joe Dispenza me ensinou isso. E quando eu tenho coerência entre o mundo físico e o mundo mental, eu acesso a fonte. E aí eu consigo realizar as coisas que eu desejo. Porque é na fonte que está 99% da minha força. Entendeu? Por que eu não preciso trabalhar tanto? Por que eu posso criar aqui e manifestar aqui com tranquilidade, sem sofrimento, sem escassez, sem medo? Porque quando você acredita que isso aqui é real, que esse mundo aqui, ele é real, né? Que muita gente não acredita no mundo, não acredita não sabe que o mundo mental existe. Tá tão no automático que não sabe. Mas a partir de hoje você vai saber. Esse mundo aqui é real. Ele manifesta as coisas no mundo físico. E aí você não precisa se matar de trabalhar. É claro que você não vai pegar e não vai deitar aqui e ficar quieta. Não vai fazer nada. Não é isso. Você vai continuar. Mas você vai trabalhar com foco. Você vai fazer o que você tem que fazer e pronto. E vai confiar. E a fonte te traz 99% da força do que você precisa para realizar. Entendeu? Então, por isso que a minha vida era uma mentira. Porque eu vivia achando que a minha vida era aqui. E, na verdade, a minha vida é aqui. Se você gostou desse assunto, eu vou deixar uma playlist aqui que eu criei falando Você Vive no Mundo Errado. É bem interessante, eu aprofundo mais sobre isso aqui. Eu vou deixar aqui em cima para você, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo.